Fala pessoal, aqui quem fala é o Caio Bretas, ou Bretas, né, como vocês preferirem, e eu sou um dos integrantes da equipe do Brasil Fantasy Football. Esse é o episódio número 1, o primeiro do nosso novo quadro, Pergunte ao BRFF, que é um dos muitos conteúdos que o nosso portal está oferecendo para vocês. Obrigado por nos ouvir hoje. Antes da gente partir para as perguntas e dúvidas de hoje, fica o convite para você, que ainda não é nosso assinante, para conferir os nossos planos de assinatura. A gente tem as opções semestral e anual, que dão direito ao livro do Fantasy Football, uma mentoria personalizada com a equipe do BRFF, um draft kit e também acesso antecipado e exclusivo a artigos especiais. Checa também o nosso canal no YouTube e as nossas redes sociais, que são @BRFFootball no Twitter e no Instagram. Por lá você pode mandar perguntas, dúvidas, comentários, cornetadas, o que você quiser nos nossos posts que saem toda sexta-feira. Se preferir, você pode mandar um e-mail também para o dizai@brffootball.com.br e lá mandar a sua pergunta. É legal também colocar a cidade que você mora e o seu nome, para a gente poder citar durante o quadro e falar quem que fez a pergunta. Então bora para a caixa postal de hoje. A primeira pergunta ela foi enviada pelo @gabsmafra no Twitter. E a pergunta é a seguinte: dentre os jogadores considerados reservas, exclua-se o Kareem Hunt, por exemplo, qual vocês entendem que será o melhor e ou mais relevante running back 2 da temporada? Alguma surpresa? É uma boa pergunta, Gabriel. Eu acho que ela é digna de ter sido a primeira pergunta do primeiro quadro do Pergunte ao BRFF. Então vamos à resposta. O tipo de running back 2 que eu gosto de draftar, ele tem que se encaixar em um perfil desses dois que eu vou contar agora. O primeiro perfil é o perfil de handcuff barato. Por que eu coloco a ênfase no barato? Porque eu não gosto de draftar handcuffs caros, como estão sendo nesse ano o Tony Pollard e o Alexander Mattison. Eu parto do pressuposto que o handcuff ele só tem valor quando o titular machuca. E eu acho que a chance dos titulares machucarem é mais ou menos a mesma em todos os casos. E assim a chance de algum handcuff surgir com valor é mais ou menos a mesma entre todos os handcuffs. Nesse caso, então, eu prefiro pagar um preço de 15ª rodada e draftar o Darrington Evans do que pagar um preço mais caro e draftar o Alexander Mattison no 12. Por quê? Porque eu acho que a chance do Mattison ser relevante é o Cook machucar. E eu acho que a chance do Evans ser relevante é do Henry machucar. E eu acho que essas chances dos caras machucarem são mais ou menos semelhantes, tirando alguns casos muito extremos de jogadores injury prone. Estudos, geralmente, que eu já vi de analistas, apoiam essa teoria de que não necessariamente os handcuffs caros são os caras que retornam mais valor. O Mike Davis no ano passado, por exemplo, era um handcuff super barato e acabou sendo um dos handcuffs mais importantes dos últimos 5 anos. E outros jogadores nesse sentido também, como Fred Jackson lá para 2017. Assim. Então, os caras que eu tô tentando draftar nesse perfil de handcuffs baratos são o Darrell Henderson do Rams, Rashad Penny do Seahawks e Darrington Evans do Titans. E também vale a pena, eu acho, você tentar buscar os handcuffs super baratos, que são aqueles caras que estão gratuitos, que são para mim o Damian Williams do Chicago, o Samaje Perine do Cincinnati Bengals e o Devontae Booker do Giants. Por causa disso, porque eu acho que se os titulares de Chicago, Cincinnati ou Giants machucarem, esses reservas vão sim passar a ter valor pra caramba. O segundo perfil de running back 2 que eu gosto de draftar são aqueles running back 2 que eles têm um valor por si só, independente de lesão do running back 1, mas se caso o running back 1 machucar, eles vão virar workhorse, bell cow, aqueles caras brabos. 3 running backs que se encaixam nesse perfil são o Jamal Williams do Lions, o James Conner do Cardinals e o running back 2 do Chargers, que é o cara que vai ser complementar ao Ekeler. Só que a gente ainda não sabe quem que vai ser esse running back 2 do Chargers. Estão disputando nessa posição de running back 2 o Justin Jackson, o Joshua Kelly e o Larry Roundtree. E a gente ainda não vai saber quem que vai ganhar essa batalha por posição. Seja quem for, esse cara vai ter valor por si só complementando o Ekeler. E se o Ekeler machucar, esse cara vai virar bell cow, vai ser um cara que pode ser league winner, aquele cara que vai te fazer ganhar a liga. Então, por enquanto eu tô draftando muito de todos esses 3 running back e tô de olho nessa batalha aí para ver quem que vai emergir como campeão dessa disputa. Outro jogador que eu acho muito interessante citar é o jogador que foi o
meu jogador mais draftado esse ano até então, que é o Duke Johnson. O Duke Johnson, por enquanto, ele tá sem clube, né? Ainda não assinou com ninguém. Só que eu acho muitíssimo provável que ele assine com algum clube até o final do ano, até o início da temporada. E a gente sabe o que o Duke Johnson é. Ele é esse especialista em pegar passe, vai chegar num time para ser running back 2, especialista em passes, portanto ter algum valor por si só. Só que ele também tem algum valor como corredor, o Duke Johnson. Na verdade, ele é até o líder na história da Universidade de Miami em jardas corridas na carreira. Só que ele não foi muito utilizado na NFL como corredor, mas como recebedor. Só que, se o running back 1 do time que o Duke Johnson chegar a machucar, eu acho que ele vai assumir a titularidade, jogar muitos snaps e ser belcal. Foi o que aconteceu ano passado quando o David Johnson perdeu 2 jogos. O Duke Johnson jogou 80% dos snaps nesses jogos. Então sim, eu acho que o Duke Johnson é um dos melhores valores que eu tô vendo nessa temporada por enquanto. A segunda pergunta foi enviada pelo @carneiro1980 e é: como melhor administrar as bye weeks em um draft no Fantasy Football? É tão relevante assim? Até que ponto devemos abrir mão de um jogador melhor ranqueado em razão de problemas com diversos jogadores bye em uma mesma rodada? Olha, Leonardo, essa é uma pergunta bem interessante, porque é uma pergunta sobre a qual eu tenho uma opinião muito forte. E eu vejo que vários analistas nacionais e internacionais compartilham dessa minha opinião. No entanto, eu vejo que o jogador médio de fantasy não necessariamente drafta segundo essa opinião. E muita gente que se encontra em ligas por aí jogando não draftam sobre essa opinião, segundo essa opinião. Que é, bye weeks são completamente irrelevantes e você deveria draftar quase que ignorando a existência das bye weeks. Por que eu digo isso? Porque eu acho que o que a gente tem que fazer na hora de draftar é otimizar os nossos critérios de análise para ranquear os jogadores. Ou seja, definir quais critérios são importantes e quais critérios não são para fazer um jogador render muito, ser boom ou ele decepcionar e ser bust. O que a gente quer fazer, então, colocando de outra forma, é identificar quais critérios eu devo pesar muito nas minhas análises, porque são aqueles critérios que vão fazer o jogador ganhar a liga, ser um jogador que vai ganhar a liga para mim. E quais critérios não vão me fazer ganhar a liga, não vão ter importância no fato, no resultado final, no desfecho final de eu ganhar ou perder a liga. Então é assim, você tem que identificar, esse critério é importante para me fazer ganhar a liga, ou esse critério não é importante, não vai me fazer ganhar nem perder, vai ser irrelevante para isso. E eu acho que as bye weeks são assim, é um critério pouco importante, porque não é isso, não é montar o time de acordo com as byes espaçadas que vai te fazer ganhar a liga. Se você não fizer isso, ignorar as byes completamente, talvez você vai dar um pouquinho de azar e pegar aquela semana difícil na semana 7. Você tem meio time de bye. Aí nessa semana 7, então você vai ter que escalar 2 wide receivers de waivers. E aí fez uma semana 7 ruim. 15 pontos a menos que você faria normalmente. Cara, não é esses 15 pontos a menos que você fez na semana 7 que vão te fazer ganhar ou perder a liga. No caso, que vão te fazer perder a liga. Aquilo ali é uma coisa irrelevante quando você vai analisar a sua temporada inteira. Então, o que eu sugiro é, ao invés de você tentar usar bye weeks como fatores para desempate entre dois jogadores, escolha outros critérios de desempate. Critérios de desempate que podem ter consequências maiores e que vão te fazer ganhar a liga. Então, se você está em dúvida entre dois wide receivers, ao invés de escolher o cara que tem a bye melhor para o seu time e naquela ideia de byes mais espaçadas, use como critério de desempate o cara do ataque melhor e drafta ele. Esse é um cara que pode acabar tendo uma sorte de touchdowns e marcar 10 touchdowns no ano. Um cara assim vai ser boom. É um cara que pode te ajudar a ganhar a liga, assim, uma coisa que pode fazer diferença. Ou então, tenta escolher o cara com menos histórico de lesão como critério de desempate. Isso pode fazer com que você acabe evitando uma lesão aí de 8 jogos, uma coisa que vai fazer diferença na sua temporada como um todo. Você pode usar também como critério de desempate escolher o cara que ganharia valor caso algum outro titular machucasse. Enfim, o critério de desempate, cara, você pode usar o seu, mas tente usar critérios de desempate que vão influenciar no resultado final da sua liga, no desfecho final, que é você ganhar a liga ou não. E usar o critério de desempate das bye weeks não vai te fazer ganhar a liga, não é isso que vai te fazer ganhar ou perder a liga. Então eu acho que esse não é um jeito otimizado de draftar.
Terceira pergunta foi enviada pelo @FernandoTimbó_RJ e é: qual dessas opções vocês entendem ser mais importante para um running back poder produzir para o Fantasy? Ele pediu para a gente ranquear em ordem decrescente: boa offensive line, confrontos favoráveis, volume, oportunidade e inexistência de concorrência na posição. Olha, Fernando, essa pergunta é bem interessante porque não há consenso sobre essa resposta, nem mesmo dentro do BRFF. Alguns analistas vão ter opinião diferente da minha. Só que a minha opinião, Caio Bretas, é que linha ofensiva fique em último na lista de prioridades. Eu acho pouquíssimo importante comparado a essas outras coisas. Já pegando um pouco do gancho do que eu falei na pergunta anterior sobre bye week, eu acho que a gente tem que determinar e saber otimizar o nosso draft, perceber o que é mais importante do que as outras coisas para o jogador produzir. E na minha opinião, o volume é muito mais importante do que a linha ofensiva para a produção de um running back. Ou seja, do que a eficiência de um running back. A linha ofensiva e eficiência são coisas que andam juntas, né? Quanto melhor a linha ofensiva, mais eficiente vai ser o running back correndo. Mas isso é pouco importante, na minha opinião. O que eu acho que você tem que fazer é concentrar-se em draftar os caras que terão volume. Não se preocupar em draftar quem tem OL boa. Se você acertar no seu draft os caras que vão surpreender muito no volume, você ganhou o seu draft. E se esse mesmo cara que surpreendeu em volume tiver uma péssima linha ofensiva, você ainda assim ganhou o seu draft e parabéns para você. Para fazer um teste, eu fiz uma análise aí comparativa. Eu peguei os 3 running backs ano passado que mais surpreenderam em volume e pensei assim, e se esses 3 running backs que mais surpreenderam em volume em 2020 tivessem a pior linha ofensiva da liga? E aí eu calculei a pontuação deles. Os 3 running backs que mais surpreenderam foram David Montgomery em volume, James Robinson e Kareem Hunt. O Montgomery, ele fez 263 pontos PPR e foi o running back 4, tendo 4,3 jardas por carregada. Você vê que ele teve uma linha ofensiva ruim, considerando aí que os running backs têm entre 4 e 5,5 jardas por carregada. O Montgomery teve uma linha ofensiva ruim e foi o running back 4. Foi uma ótima pick que você fez ano passado. Por quê? Porque ele teve muito volume. Mas e se ele tivesse a pior linha ofensiva da vida e corresse para 4 jardas por carregada? Então ele faria só 8 pontos a menos no ano e terminaria o ano como running back 5. Uma ótima escolha que você teria feito se você acertou o volume dele alto. James Robinson, ele fez 247 pontos e terminou o ano como running back 7. Se ele tivesse 4 jardas por carregada, ou seja, a pior linha ofensiva da liga, ele faria 11 pontos a menos no ano e seria o running back 7. Ótima pick ainda que teria sido, mesmo se tivesse a pior linha ofensiva da liga. Kareem Hunt, 216 pontos e running back 10, porque ele teve muito volume. E se ele tivesse e ele jogava numa das melhores linhas ofensivas da liga, né, no Brown. E se ele tivesse a pior linha ofensiva da liga e corresse só 4 jardas por carregado? Ele ainda seria o running back 10 e uma ótima escolha. E aí eu vou acelerando um pouco, mas eu fiz isso também para os 3 running backs que mais decepcionaram em volume, independente de lesão. Foram Clyde Edwards-Helaire, Miles Sanders e James Conner. O Clyde, se tivesse uma OL top que corre 5,5 jardas por carregada, ele deixaria de ser o running back 22 para virar o running back 15, uma pique ruim ainda. O Sanders deixaria de ser o running back 24 para virar o running back 23, ainda seria decepção. O Conner deixaria de ser o running back 27 para ser o running back 21, também outra decepção. Ou seja, se você fugiu dos caras que tiveram decepção no volume, você mandou bem. E se você draftou um cara que teve decepção em volume, mesmo se ele tiver tido a melhor linha ofensiva da liga, ele ainda foi bust. Então por que você vai perder o seu tempo tentando prever qual linha ofensiva vai ser boa, o que já é uma coisa difícil de prever por si só, e deixar de concentrar em volume? Concentra em acertar quem que vai ter volume. Se você acertar quem vai ter volume, o cara vai ser uma boa pick no draft, mesmo com a linha ofensiva ruim. Então é isso, é tentar otimizar a questão dos nossos drafts e ver os critérios importantes. A OL, aliás, eu acho que influencia na qualidade do ataque. E qualidade do ataque, sim, é um fator que é importante, eu acho, para running back. Porque quanto melhor o ataque, mais touchdowns, drives mais longas, mais jogadas o time vai ter. Então, ao invés de pensar na OL diretamente para o running back, pense na OL para o ataque. Então, esse ataque é bom? E ao invés de pensar em se a OL é boa, pense se o ataque é bom. Isso sim eu acho que você deve levar um pouco em consideração na hora de draftar.
Pergunta 4 foi feita pelo Álvaro Ximenes e ela é: qual ou quais tight ends devem surpreender esse ano com base em spots favoráveis? Bom, Álvaro, eu gostei dessa pergunta porque tight ends é a posição que eu mais gosto de draftar, mais gosto de tentar prever os sleepers. Ano passado eu fui com tudo pra cima de 2 sleepers. Um deles era o TJ Hawkinson, dei sorte. O outro deles era o Chris Herndon, mas nem tudo são flores, não dá pra acertar todas. Mas enfim, agora respondendo a pergunta, o que você tá procurando na hora de tentar prever tight ends sleepers, e não tô falando isso do nada, não, já vi muito estudo, muita análise que confirma isso, é que você tá procurando um tight end que é muito atlético, rápido e tempos bons e bom recebedor e que tem pouca competição por target. Se esse tight end ele tiver nos anos 2, 3 ou 4 da carreira, isso é um bônus, porque mais breakouts acontecem entre jogadores de ano 2, 3 e 4 do que em jogadores de ano 5, 6, 7, 8. Então, principalmente ser atlético, ter pouca competição por target e se ele for dos anos, um jogador do segundo ano, terceiro ano ou quarto ano de liga, é um bônus. O Justin Boone, que foi nosso convidado numa live do BRF Football, aliás, todos deveriam ter visto essa live porque foi sensacional. Quem não viu, veja, vai valer a pena. Ele é um analista sensacional e ele fala que o truque dele para draftar tight ends, e ele sempre segue essa fórmula, é tentar encontrar aqueles tight ends que têm chance de ser a segunda opção de recebedor no time, ou seja, aquele tight end que vai ser mais importante para o time, ter mais targets do que o wide receiver 2. Dessa forma, né, 2 tight ends que eu estou mirando muito e tentando conseguir nos meus drafts são o Adam Trautman e o Jonnu Smith. O Trautman, ele é segundanista, então ele cumpre esse critério, ele é um tight end atlético e na época dele de prospecto, o que chamava atenção era a habilidade dele como recebedor, e ele está num ataque do Saints em que ele pode sim se firmar como a segunda opção de recepção nesse ataque, porque o Saints é um time que tem wide receivers bem ruins, né, além do Michael Thomas. E a outra opção, o Jonnu Smith. O Jonnu Smith, ele tem uma gama maior de cenários. Ele pode acabar até sendo a terceira ou quarta opção nesse ataque dos Patriots, que é muito imprevisível. Só que o Jonnu, ele pode inclusive acabar sendo a primeira opção no ataque, o que coloca ele com um teto, na minha opinião, até mais alto do que o do Trautman. E por que eu tô draftando o Jonnu antes do Hunter Henry e tenho o Jonnu muito superior ao Hunter Henry nos meus rankings? Ora, porque o Patriots, quando contratou o Jonnu, foi a primeira contratação da Free Agency, dos caras grandes, entre os caras que receberam muita grana, e foi a primeira prioridade dos Patriots. Aí no dia seguinte eles contrataram o Hunter Henry, que foi a segunda prioridade do time. O Jonnu, segundo reportagens da época, ele atraiu interesses de mais times. O Patriots deu um contrato um pouquinho mais caro para o Jonnu do que para o Hunter Henry, mais dinheiro garantido e o contrato um ano mais longo. Então assim, né, eu já vi gente falando que o Hunter Henry tem mais valor e está sendo draftado antes, só que eu tenho dificuldade em acreditar que o tight end 1 dos Patriots vai ser o cara que foi desejado por menos times, que recebeu o contrato mais curto, que recebeu menos dinheiro garantido e que foi contratado depois. Aliás, o Adam Kozel, ou Adam Kaplan, confundi o nome, ele é um insider, né, famoso, 200 mil seguidores no Twitter, e ele postou que ele acha que o Hunter Henry certamente vai estar envolvido, só que o Jonnu vai ser aquela opção com mais volume, vai ser o ponto focal do ataque, foram as palavras exatas que ele usou. E como um bônus aí nesse tópico de sleepers para tight ends, eu cito o Gerald Everett e o Tyler Higbee. Everett do Seahawks, Higbee do Rams. Eles não vão ser a opção 2 no ataque de passe deles, mas eles podem ser a opção 3 em ataques muito produtivos, em pontos totais, jardas de passe e touchdowns de passe. Então isso com certeza tem valor. Então eu ficaria com esses 4 sleepers aí. A quinta e última pergunta foi enviada pelo @Diogo Eberhard e é: quem irá surpreender esse ano? E a minha aposta para wide receiver é o T. Higgins, wide receiver do Bengals. O Higgins, ele discretamente, na calada, ele teve uma temporada de 900 jardas e 6 touchdowns, que é uma ótima temporada para um calouro. Isso eu acho que não recebeu muitos holofotes, primeiro porque ele foi ofuscado pelo Justin Jefferson, o calouro fenômeno desse ano. Um pouco também ofuscado pelo fato dele jogar nos Bengals, que é um time de pouca mídia. E
e um pouco também pelo fato do Burrow não ter jogado vários jogos na temporada. Se o Burrow jogasse todos os jogos da temporada, a temporada do Higgins teria sido ainda melhor. Enfim, para mim, o T. Higgins é o wide receiver 1 dos Bengals esse ano. E eu tô draftando ele antes do Ja'Marr Chase, enquanto no ADP o Ja'Marr Chase está sendo draftado antes. O Higgins, ele tem esse perfil de wide receiver alfa, porque ele é alto, tem bom porte físico. Inclusive, dizem até que ele ganhou alguns quilos de massa muscular para esse ano, que é bom, né? E ele tem só 22 anos, então ele ainda está em franca evolução e deve ser um jogador melhor esse ano do que ele foi ano passado. Outro fator, talvez o principal, é que eu estou reduzindo um pouco as expectativas para o Ja'Marr Chase. O Ja'Marr Chase, ele pode sim explodir, ser o wide receiver 1 desse time, ter um teto altíssimo e terminar top 15 no ano. Só que ele pode ter apenas um ano ok para um rookie, sei lá, ter umas 800 jardas, o que nem é tão ruim para um rookie não. E se ele tiver 800 jardas, o Higgins vai sobrar com muitos targets e muita coisa. Ano passado, 3 wide receivers foram draftados na primeira metade da primeira rodada. 3. E nenhum desses 3, você tinha 3 chances, nenhum dos 3 conseguiu 900 jardas no ano. Então agora a gente está tendo super certeza, parece que o Ja'Marr Chase vai ter mais de 1000 jardas esse ano. Eu não tô tão confiante assim. Então, cara, a minha opinião é que o T. Higgins vai ser o wide receiver 1 desse time, e o fato dele ser segundanista também ajuda, que é um ano típico de breakout. Outra coisa do Ja'Marr Chase, isso eu já estava me esquecendo e é chave, é que o Ja'Marr Chase ele é muito jovem e ele tá há 1 ano sem jogar futebol americano, porque ele foi opt-out na última temporada do college. Pode ser que ele não tão rapidamente se firme como wide receiver 1 alfa, igual a maioria das pessoas parece que ele pensar que ele vai se firmar. Por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse quadro Pergunte ao BRFF, e semana que vem tem mais. Toda semana agora vai ter um Pergunte ao BRFF, e eu espero que vocês continuem interagindo com a gente em todas as plataformas do Brasil, mandando dúvidas e comentários e material pra gente responder aqui. Muito obrigado, gostei muito de estar gravando isso aqui e até a próxima.